Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Estamos começando agora mais um Cooper News SC. Veja então os destaques de hoje. A Assembleia Geral do Sicoob Central apresenta relatório de sustentabilidade. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta hoje sobre o retardamento na compra de insumos agrícolas. Conheça as principais plantas de adubação verde e de cobertura do solo em Santa Catarina. Casal do Distrito Federal aposta na produção de derivados do leite de cabra. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha Lithothanium, alga mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper N+, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper N+, para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E a gente começa a nossa jornada de hoje destacando duas ações do Sicoob Central. A Assembleia Geral, que aprovou o parecer de 2023, e o relatório de sustentabilidade, que focou nas ações sociais do sistema. Presente em mais de 95% dos municípios do estado, o Sicoob se tornou a mão amiga das comunidades, levando desenvolvimento e transformação social. Hoje, mais de 1.400.000 cooperados fazem parte desse movimento extraordinário. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Focados em apoiar pessoas, impulsionar negócios e transformar as comunidades onde atuam, esses homens e essas mulheres, líderes de suas organizações, carregam uma nobre missão: tornar o cooperativismo de crédito ainda mais relevante. Reunidos em Florianópolis, eles se debruçaram sobre os números de 2023 e as projeções para 2024. Na Assembleia Geral Ordinária, o Sicoob Central mostrou uma boa evolução. Aumentou em 14% o volume das sobras, em 5% o número de postos de atendimentos e em 5% também o número de colaboradores. Hoje, são mais de 8.500 pessoas atendendo catarinenses, gaúchos e paranaenses. No consolidado do ano, os ativos totais que compõem o sistema Sicoob Santa Catarina e Rio Grande do Sul passou de 48 bilhões de reais. Mas o que chama atenção é o aumento no número de associados. Hoje, são mais de 1.440.000 pessoas. Fazendo um levantamento rápido, super básico do relatório apresentado pelo Sicoob nessa AGO, é fácil perceber o crescimento sustentável na área de associados. Só no ano passado foram 123 mil novos cooperados. Se fizermos uma estruturação dos últimos 3 anos, de 2021 para cá, esse número passa de 370 mil. É, com certeza, um movimento extraordinário. Nosso sistema de crédito do Sicoob funcionou muito bem. As cooperativas deram atenção especial aos nossos associados e a nossa movimentação não caiu, muito pelo contrário. Fizemos convênio com o governo do estado para atender esses problemas de climáticos. Fizemos atendimento individual, direto, ou seja, o nosso associado ele ficou bem assistido. E as cooperativas, através de todo o nosso 664 pontos de atendimento, faz aquele
dia a dia, o boca a boca com o associado, aquele atendimento, e graças a Deus tem surtido efeito o nosso trabalho. Nós somos recompensados com a presença do associado, tanto presencialmente ou virtualmente, nos nossos pontos de atendimento. E com isso, a nossa movimentação foi muito boa durante o ano de exercício 2023. Depois da AGO e das decisões tomadas, cada área de atuação do Sicoob pôde compartilhar suas demandas. A diretoria de riscos, por exemplo, falou das auditorias internas, do crescimento do sistema, das estratégias de monitoramento e do acompanhamento da evolução das singulares. Eu acho que a maturidade do sistema Sicoob Santa Catarina Rio Grande do Sul traz essa diferença, esse olhar para sempre uma legislação que é obrigada à instituição financeira, pela blindagem do sistema, que eu acho que esse é o trabalho, né? Blindar o sistema Santa Catarina Rio Grande do Sul dos seus processos. Mas a gente tem falado muito que gerenciar não é impedir, é proteger. E nós estamos nessa nova diretoria de riscos e compliance mostrando o que a gente pode assessorar as cooperativas, a governança, o presidente, a diretoria executiva, para que eles façam os seus negócios e vão voar. Então não é impedir o risco, o gerenciamento, a auditoria não te impede, ela te dá base de dados para você tomar sua decisão e se usa muito. A minha apetite é o risco. Até onde eu quero ir, mas eu tenho que ter dados. E esse é o papel da diretoria de risco que a gente está falando, né? Essa visão ampliada. Eu não olho só inadimplência, eu não olho só isso. A gente olha todos os dados da cooperativa, faz uma fotografia, olha, você tem esses dados. Para onde eu vou com isso? Então, a maturidade do sistema Sicoob e também um pouco de esse reposicionamento da diretoria para mostrar isso. Nós somos assessoramento das cooperativas para gerir os seus negócios, expandir suas áreas, o crescimento de associados. Já o setor administrativo trouxe para o grande público as ações que estão sendo implementadas, como, por exemplo, a reestruturação do setor, o Pacto Sistêmico de Estratégia, o planejamento da educação corporativa para 2024 e a estruturação da nova unidade de compras. Esse processo de conselho de administração, diretoria executiva, é algo ainda que está sendo muito trabalhado, é algo recente dentro do sistema cooperativo, né, de crédito, mas é algo que a gente vem amadurecendo muito bem, trabalhando muito bem, alinhando algumas questões, é necessário ajustes. A nossa central foi necessário nós olharmos para todos os nossos processos, fazermos uma reestruturação, redividir tarefas, né, para dar certo. E hoje a gente consegue, né, tem uma fluidez nos nossos processos e nas nossas atividades muito maior, né? Porque há uma convergência entre todas as atividades. E as nossas cooperativas não são diferentes, as nossas 38 singulares, todas elas, né? Claro, cada uma tem um porte diferente, está em regiões distintas, tem formas de gestão distinta, mas todas elas com esse olhar na governança, né? Nas responsabilidades, o que cabe ao conselho, o que cabe às diretorias executivas, né? E isso com certeza dá uma maior transparência no que a gente faz, dá uma visibilidade maior do nosso sistema Sicoob para o mercado. O Banco Central também, que é o nosso órgão fiscalizador, olha para isso com muitos bons olhos. Por fim, a área de negócios do Sicoob também teve seu tempo para compartilhar conteúdos. Destacou a evolução da marca, do agronegócio, que teve um impulso gigantesco, do seguro agro, do projeto de inovação e da presença física em quase 100% do território catarinense. Falta pouco. Na nossa região, né, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, nos faltam ainda 8 municípios para completar o estado, né? Então são uma área de abrangência muito grande, são municípios pequenos, mas nós temos projeto de instalar. Já tem 3 municípios que já está encaminhado, já tem um projeto de datas de instalação, e aí ficariam mais 5 municípios. Mas nós estamos em primeiro lugar no Brasil em número de agências. São 4.640 agências, né, instaladas no Brasil inteiro. Então isso aí nos põe em primeiro lugar em número de agências. Ultrapassamos o Banco do Brasil. Então a Santa Catarina a gente tem uma expansão muito grande, mas estamos apertando o pé no Rio Grande do Sul. Estamos há 7 anos que a gente entrou no Rio Grande do Sul, hoje já estamos com aproximadamente 170 agências, né?
E estamos presentes lá, abrindo a cada mês que passa mais uma agência nova para expandir cada vez mais e estar presente junto do nosso associado. Não sei se a gente está contra o tempo, porque os bancos estão fechando a agência, mas nós estamos abrindo a agência. Mas a nossa intenção é estar lá junto do associado, da comunidade, para auxiliar e desenvolver aquela comunidade. O Cicobi também aproveitou para expor o seu relatório de sustentabilidade, onde estão contemplados os eixos de governança, social e também ambiental. O maior objetivo dele é conectar pessoas, focado na promoção da justiça social e da prosperidade de todos os cooperados. A gente participa de entidades filantrópicas, entidades, clubes sociais, tudo que pode, a gente tem possibilidade de contribuir, nós estamos presentes. Dessa forma também nós temos a retribuição, porque aquelas pessoas começam a olhar o Cicobi de outra maneira, não só como, é mais um sistema bancário, não é. O cooperativo de crédito ele é vamos dizer assim, uma empresa de inúmeras pessoas que se juntaram para o bem comum, não é? E aí, gerindo esses recursos, a gente consegue movimentar, fazer ser mais rentáveis e as sobras retornam para esse associado. Então a gente consegue praticar na parte de ambiental, social, governamental e econômica. Por quê? Nossa atividade é crédito. Nós respeitamos todas as outras atividades, as outras 12 atividades do cooperativismo. Todas elas são importantes. Mas temos que cuidar da nossa área porque ela faz parte de todas elas. É um conjunto. A AGO definida, planos aprovados, relatório apresentado. Agora é colocar em prática a missão de 2024. Abraçar a causa e sair em busca do alvo. O crescimento equilibrado de todo o sistema Cicobi. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E nesta segunda-feira é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Evan Ramos, comenta sobre o retardamento na compra de insumos agrícolas. Esse assunto é recorrente. Todos os anos ele precisa voltar à tona e parece que os principais interessados não gostam de planejamento e prevenções nas atividades agropecuárias. Preferem correr riscos. O abastecimento dos insumos para o próximo plantio. Em anos anteriores, já demonstramos que há necessidade de se planejar para garantir o abastecimento dos insumos e reduzir os riscos de pagar muito mais caro na época da utilização. Ou pior, ficar sem o produto. É verdade que o mercado está confuso. Muita volatilidade. Preços dos fertilizantes numa gangorra de sobe e desce e os grãos em queda. Isso induz ao agricultor a dúvidas de quando comprar. Mas, especificamente para o caso dos fertilizantes, existe um agravante a mais. A necessidade de cumprir certo tempo para conseguir o produto para a hora do plantio. Como as matérias-primas são quase todas importadas, precisa de um certo tempo para elas chegarem. Para se ter a segurança que o produto final estará à disposição do agricultor, necessita de pelo menos 90 dias de antecedência entre comprar e entregar. Portanto, não se trata de um produto de prateleira, e sim de planejamento prévio. Hoje as cooperativas não estão adquirindo os produtos para a próxima safra de verão por falta de definição dos agricultores e ninguém quer correr risco de estocar produtos e, numa eventual queda, perder dinheiro, como aconteceu nos últimos 2 anos. O único segmento da cadeia que pode perder menos é o agricultor, pois se a relação de troca dos fertilizantes e demais insumos com os grãos está favorável, deveria fechar negócios agora. Comprar os insumos, vender antecipado parte dos grãos para garantir os insumos. Mas parece que não há essa disposição. Dessa forma, se não definir comprar em tempo hábil,
Para chegar aos produtos, ele corre o risco de não ter o abastecimento na época necessária. Do jeito que está, se alguém arriscar importar, será em pouco volume. Talvez tenha a oportunidade de oferir lucros se os preços subirem por falta de produto. Prevalecerá a lei da oferta e da procura. Essa guerra de planejamento na atividade agropecuária é histórica. O agricultor sempre querendo pagar menos pelos insumos, e é legítimo, e ganhar mais nas vendas, que também não deixa de ser um direito, mas que na média isso não acontece. Entretanto, tem esquecido do risco de ficar sem o produto. Plantar sem tecnologia, todos sabem que a produtividade é outra. Daí sim, não fechará a conta. Portanto, mesmo que em parte, os agricultores precisam se abastecer, garantindo a sua compra. Do contrário, poderá ficar sem o produto, pagar mais caro e perder ainda mais. Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Conheça as principais plantas de adubação verde e de cobertura do solo em Santa Catarina. Casal do Distrito Federal aposta na produção de derivados do leite de cabra. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com o Nobre, que possui alga marinha Lithothanium, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E agora, preste atenção. Crotalaria spectabilis, mileto e mix de mileto, sorgo forrageiro e Crotalaria juncea. O cultivo de espécies denominadas adubos verdes ou plantas de cobertura protegem o solo contra a erosão, recuperam, mantêm ou melhoram as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, tornando-o cada vez mais saudável. Solo saudável promove a saúde de culturas e gera renda ao agricultor. O SC Agricultura, programa de TV, apresenta agora uma série especial sobre plantas para adubação verde e cobertura do solo. Hoje nós estamos aqui na Estação Experimental de Ituporanga para conhecer algumas das espécies de adubação verde de verão. São algumas possibilidades que o agricultor nosso tem no dia a dia na sua região de usar plantas de cobertura de verão. Essas aqui são espécies apenas de verão e que a gente pode utilizar na propriedade para uma série de vantagens que a gente vai começar a ver agora em diversos vídeos. Essas espécies que nós temos aqui é um conjunto de mucuna. São várias espécies diferentes de mucuna, composta da mucuna super precoce, que é uma mucuna que está presente aqui na região do Alto Vale. Temos mucuna preta, a mucuna rajada e também a mucuna anã. Se a gente olhar numa visão geral da parcela, elas são muito parecidas. Mesmo a mucuna anã, que é uma mucuna que não dá baraço, ela tem uma excelente quantidade de massa produzida e está protegendo o solo, cumprindo a função que a gente deseja. Se a gente observar a massa que tem aqui, a gente consegue olhar quanta matéria seca vai ficar aqui nesse solo, qual é a característica principal das mucunas, que é controlar as ervas daninhas que estão aqui, cobrem bem o solo, fixam o nitrogênio, que é outro fator extremamente importante para o uso das plantas de cobertura, é fixar biologicamente o nitrogênio no solo, que é um dos elementos mais caros e que isoladamente às vezes é o maior responsável pelas produtividades das lavouras.
Então essa planta aqui consegue nos propiciar esse trabalho, essa parceria da natureza e nos ofertar esse elemento aqui, cobrindo o solo, protegendo o solo, evitando ervas daninhas, e é uma planta de fácil manejo também. E se a gente se programar em termos de épocas de plantio, a gente vai inclusive conseguir chegar à produção de semente. Por isso a mucuna super precoce, que é uma mucuna que está presente aqui no Alto Vale, é uma das espécies que a gente pode estar trabalhando para enriquecer aí os nossos coquetéis, as nossas misturas, ou mesmo individualmente, como a gente pode observar aqui nessas parcelas. Essa espécie aqui é a Crotalaria spectabilis, também é uma espécie bastante conhecida já aqui na nossa região, principalmente pelo combate, a possibilidade de combate de nematóides em áreas de cultivo de cebola. É uma espécie que tem sido bastante indicada para fazer esse tipo de trabalho. E aí, se a gente observar aqui uma boa produtividade de massa verde, né, consequentemente massa seca também, e aí a gente observa ali o controle de ervas daninhas dentro da parcela. Praticamente todas as espécies conseguiram fazer esse controle bem. É claro, elas nasceram bem também numa condição de boa germinação, de bom desenvolvimento. Então são espécies extremamente interessantes. Pelo seu porte, são espécies que poderiam entrar em vários mix, várias misturas, principalmente pensando no milho. O milho seria uma planta que toleraria bastante esse tipo de massa. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa começar a testar bastante. Tem muita possibilidade de juntar aí as características desejáveis de duas espécies de planta diferentes. Tem o lado econômico e tem o lado, né, da parte da conservação de solo, rotação de cultura dentro das espécies. Essa espécie aqui é o milheto, é uma das espécies mais comuns aqui na nossa região, já mais antiga, entra bastante nos sistemas de rotação de cultura pós-cebola. O produtor gosta muito pela sua facilidade de manejo, a maioria das máquinas maneja bem essa espécie aqui. Ela não tem problema de ressemeadura natural, né? Normalmente a semente não é viável, então basicamente a gente não vê ressemeadura natural dessa espécie. A quantidade de palha produzida é muito boa, resistente a cigarrinho, né? Produz uma boa quantidade, uma cama de fácil manejo. Depois que ela está bem sequinha, o produtor consegue manejar ele com os equipamentos que ele tem em casa mesmo, do rotocar, no caso do plantio de uma cebola, ele consegue fazer um bom plantio em cima dessas camas. Tanto que aqui dentro da Estação Experimental de Ituporanga é uma das espécies mais utilizadas em parceria com a mucuna para produzir palha, e a mucuna em contrapartida produzir uma massa e fixação de nitrogênio dentro do sistema. Nessas duas parcelas aqui a gente consegue fazer um comparativo entre épocas de plantio. Essa parcela aqui do lado é um consórcio de milheto, sorgo forrageiro, que é uma espécie mais alta, e a Crotalaria juncia, que está aqui pelo meio, apontando também na parte mais alta lá. Aqui a gente pode observar a mesma parcela, as mesmas plantas, Crotalaria juncia, o milheto e o sorgo que está presente aqui no material, e estão desenvolvendo plantio em linhas. Esse plantio aqui foi feito no dia 12 de dezembro de 2023 e esse plantio no dia 20 de fevereiro de 2024. Então a gente consegue observar que a planta vai conseguir desenvolver bem, está desenvolvendo. Ainda tem praticamente mais 2 meses de verão ainda, que a gente pode avaliar esse material mais tarde. Provavelmente chegue muito próximo desse material que está aqui. Aqui a gente vê uma quantidade muito grande de matéria seca que para ser incorporada no sistema aí, para plantio de hortaliças, para plantio de grãos, fazer a rotação com grãos, é extremamente importante. Nós convidamos a todos a prestigiarem esse material, material produzido pela IPAGRE no final do ano passado, 2023. É um material que conta com uma série de espécies de adubação verde, as mais comuns utilizadas no estado de Santa Catarina. É um material que pode ser disponibilizado gratuitamente pela internet, entrando no site da IPAGRE, baixando documentos. Vocês vão encontrar esse material lá disponível para ser baixado, inclusive em PDF também, se vocês preferirem. E um casal do Planalto Central resolveu apostar na produção de caprinos e produzir então derivados de leite de cabra. O programa Tribuna Rural visitou a propriedade e mostra pra gente na TV os resultados deste investimento. As cabras chegaram ao Brasil durante o período colonial. Mesmo tendo a melhor adaptação ao bioma da Caatinga, o casal Giovanna e Aurelino decidiram investir na criação aqui no Cerrado. E vocês de casa,
Conhece sobre a produção de caprinos? Vamos conversar agora com quem entende. Seu Aurelino, como é produzir caprinos? É uma atividade muito prazerosa, porque os caprinos são os animais muito inteligentes, muito curiosos e assim, altamente produtivos, e tem uma grande vantagem sobre, por exemplo, os bovinos. Se pisar no pé da gente não machuca, né? A criação de caprinos tem atraído as pessoas em virtude da demanda pelo leite e seus derivados, uma vez que o de cabra oferece mais benefícios nutricionais. O leite da cabra, em termos nutricionais, é bastante semelhante ao leite de vaca. Só que ele tem algumas características bem específicas. Por exemplo, ele tem o teor de gordura é similar, mas os glóbulos de gordura são muito pequenininhos proporcionalmente ao de vaca. Isso confere ao leite de cabra uma alta digestibilidade. O leite de cabra ele é altamente digestível pelo fato das suas moléculas de gordura serem menor. É um produto saboroso, suave e antialergênico. Ou seja, as pessoas que têm alergia ao leite de vaca ou outros derivados, ao consumir o leite de cabra e seus derivados, ele não tem problema na digestão. É super aceitável. Os 80 litros de leite produzidos por dia se transformam em doces, queijos, entre outros produtos que levam a marca Cabríssima. E os derivados? Bom, o leite de cabra ele pode ser utilizado para fazer, além do consumo in natura, ele pode ser utilizado para queijos finos, queijos de alta qualidade. Mas sobre esse assunto eu vou pedir a minha esposa Giovana para falar. Então nós temos o buçan, que é uma massa fresca, que é uma massa muito saborosa, que nós fazemos ela em versões diferentes, porque nós fazemos ela à lauille, que é conservado no azeite, tanto sabor natural como com ervas também, né, que fica muito saboroso. E temos também queijos maturados, como o alpino, né, que é uma receita suíça. Temos o candango, que é um queijo meia cura, tipo padrão, que ele foi uma receita desenvolvida pela Emater, e que nós aqui somos os únicos que fazemos com leite de cabra. Ele pode ser feito com leite de vaca e leite de cabra. Nós fazemos o candango com leite de cabra. Temos também o Brasília, que foi uma receita desenvolvida por ele. E temos um queijo que nós fazemos, que é o flor de figo. Ele é maturado na folha de figo. Os queijos artesanais fabricados por Giovana e Aurelino fazem sucesso no Teta X Bar, que é referência por servir os mais variados tipos de queijo. Alguns queijos a gente vende muito, assim, por exemplo, o flor de figo, que é um queijo que é o queridinho da casa, a gente já consegue vender às vezes 70, 80 peças por semana. Apesar dele ser muito elaborado e ter um valor agregado alto, porque ele é feito com muito carinho, muito cuidado, ele é leve. Então não pesa no bolso e ele é muito refrescante, as pessoas se encantam e a apresentação dele é muito linda também, né? Então é um dos queridinhos da casa e eu tenho muito orgulho de ser um queijo produzido na nossa região. O flor de figo é o nosso campeão de vendas aqui, é o queijo que a gente mais vende. Então a gente apresenta ele como um queijo de cabra, pastoso, que tem um saborzinho um pouco ácido e um pouco adocicado pelo figo. E ele recebe um banho de licor de figo diariamente, que deixa ele com um aroma mais atrativo, assim. De origem suíça, os animais da raça Saaney, criados por Giovana e Aurelino, são dóceis e de fácil trato. Então eu estou assim cada dia mais apaixonada pela produção de derivados de leite de cabra. E depois da aposta na produção de derivados do leite de cabra, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.